Bem-vindo ao canal Escatológico. Muito obrigado por estar aqui no canal Escatológico e o tema deste vídeo é muito interessante. Recomendo que você o assista até o final. Paulo afirma em Efésios que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades que habitam as regiões celestiais. Nós, seres humanos, limitados ao reino terreno, possuímos a capacidade de entender essas regiões de maneira limitada. As potestades têm acesso privilegiado, embora não possam entender os planos de Deus, ou compreender ou ter acesso aos pensamentos humanos, pois apenas Deus é onisciente e onipresente, podem tentar fazer frente aos projetos que os servos de Deus têm, ou possuem, ou fazem, com vistas à proclamação do Evangelho. Neste livro, O Intercessor, que conta a história de Rhys Howells, um homem conhecido por suas orações em prol de causas determinantes do rumo da história. Vemos isso neste livro com muita clareza. Uma das causas que pareciam impossíveis era justamente a profecia bíblica a respeito dos judeus, ou melhor falando, o retorno do povo judeu à terra de Israel depois de séculos de exílio. Mas o protagonista dessa história, conhecido como o Intercessor, acreditava na profecia bíblica de modo literal. E neste livro, ele fala a respeito de encargos de oração que o próprio Deus enviava a ele mediante a obra do Espírito Santo. E um desses encargos se referia a Israel. Eu quero ler aqui para vocês o capítulo em que ele fala a respeito disso. O encargo que veio em seguida sobre o Sr. Howells foi em favor dos judeus. À medida que acompanhamos o instituto, que ele criou um instituto, certo? Tem a história aqui que ele foi adquirindo propriedades para criar institutos bíblicos e Deus o abençoou nisso, e ele criou também propriedade para cuidar de crianças necessitadas, né? Então ele fez uma obra muito abençoada, tá, pessoal? Então ele diz assim: à medida que acompanhamos o Instituto e o Sr. Howells ao longo dos meses dos anos de intercessão por Israel, é notável ver agora o cumprimento da primeira fase de sua oração no retorno dos judeus e o estabelecimento do Estado de Israel. Praticamente não havia nenhum sinal aparente de que isso viria a acontecer quando o encargo veio pela primeira vez a seu servo. Isso nos lembra que nenhum grande acontecimento da história, muito embora profetizado com antecedência nas Escrituras, acontece sem que Deus encontre canais humanos de fé e de obediência. É preciso crer na manifestação das profecias, bem como das predições. Interessante que essa profecia ela se cumpriu de modo literal. Muitos não acreditavam nisso. Muitos não acreditavam que seria possível os judeus retornarem para a terra de Israel, que aquilo era apenas algo simbólico, uma metonímia, uma fantasia ou algo assim que podia ser interpretado apenas de modo analógico, ou então um símbolo, algo a ser interpretado de modo simbólico. E muitos faziam isso, interpretavam isso como se fosse uma alegoria. Não eram todos os cristãos que diziam crer na Bíblia que acreditavam que esse evento profetizado iria ocorrer de fato, de modo literal. O peso recaiu pela primeira vez sobre o Sr. Howells quando leu a proclamação por parte da Itália, a 3 de setembro de 1938, de que todos os judeus deveriam deixar a Itália em 6 meses, quer dizer, 10 anos antes da criação do Estado de Israel. Esse fato, ligado ao feroz antissemitismo na Alemanha, fez com que direcionasse seus pensamentos para o retorno do povo de Deus à própria terra. Ele disse nas reuniões que ele fazia, 3 de setembro, tenho uma grande responsabilidade por esse povo e quero que Deus lance sobre mim a carga deles. Olha só que responsabilidade, que oração que ele fez. O diabo, por meio de Hitler e de Mussolini, porque, como nós sabemos, o demônio utiliza os seus servos. A principal coisa que o demônio gosta de fazer mediante os seus servos
é atrapalhar o cumprimento da palavra de Deus, é atrapalhar o espraiamento ou a difusão do Evangelho. Agora, ele sempre está dando tiro no pé, porque Deus é soberano. Ele utiliza até as hostes satânicas para cumprir os seus propósitos. O diabo, por meio de Hitler e de Mussolini, está sendo usado para enviá-los de volta à própria terra. Esse é o cumprimento da profecia, um outro sinal de que este é o fim dos tempos. Estou ansioso para ajudar o povo de Deus a retornar à sua terra. Isso aqui são anotações dele. E aí tem 5 de setembro. Nas profecias de Isaías, acerca do segundo retorno do povo de Deus, ele diz nos capítulos 11 e 12 que Deus os recolherá dos 4 cantos da terra. Isso é exatamente o que está acontecendo hoje. O Espírito Santo está ansiando para ajudá-los por intermédio de alguém. Quero que Deus me toque mais profundamente ainda com os sentimentos referentes ao que esse povo está sofrendo. 7 de setembro. Daniel pôde prevalecer com Deus de um modo maravilhoso pelo retorno do povo de Deus depois que ele viu que os 70 anos de cativeiro haviam terminado. Devemos ter fé e crer no pacto de Deus com Abraão, de que eles habitarão na terra, em vez de meramente simpatizar com os judeus. Deus moveu Ciro, aquele que os retinha no cativeiro, a fornecer dinheiro para levá-los de volta. Ele fará isso novamente, se alguém crer nele. Creio firmemente que os tempos dos gentios estão se aproximando do fim, e os judeus devem estar de volta à própria terra quando o Senhor voltar. Isso foi escrito por ele em 7 de setembro de 1938. Vejam a convicção do Sr. Howells na palavra de Deus. 11 de setembro. Penso nos lugares de intercessão conquistados em favor dos errantes na aldeia, como Nazireu, pelas viúvas na Índia, por um tuberculoso, pelos filhos de missionários. Agora Deus nos chama para sermos responsáveis pelos judeus. Então veja, este é um cristão que crê na palavra de Deus e na importância do povo judeu para o cumprimento das profecias e o cumprimento dessas profecias com relação à segunda vinda do Senhor Jesus. Em seguida, começou ele a descrever como Deus lidera de forma bem clara a incumbência para que se responsabilizasse por um donativo para os judeus de valor altíssimo e cresce em sua realização. Ele passou dias em oração fervorosa por essa quantia. Contudo, poucas semanas mais tarde chegaram as notícias que relatavam que Hitler expulsara milhares de crianças judias na fronteira polonesa, aumentando desse modo a responsabilidade que pesava sobre o Sr. Howells. No momento em que li essa notícia nos jornais, disse ao Instituto: veio sobre mim uma grande angústia. Ninguém sabe o que isso deve significar para os pais delas. O Espírito Santo é como um pai, e se eu fosse pai de filhos cujo lar foi destruído, será que não buscariam abrigo para eles imediatamente? O Espírito Santo sofre dessa maneira por todos aqueles pais que se encontram no continente. A menos que o Espírito, por intermédio de vocês, torne esse sofrimento como se fosse de vocês mesmos, não podem interceder por eles. Nunca poderão tocar o trono a não ser que façam subir aquele clamor verdadeiro, pois as palavras não contam absolutamente. Como de costume, quando ele recebeu um encargo como esse, tinha certeza de que Deus queria que ele fizesse algo, e ao perguntar o que poderia fazer, veio a resposta: faça um lar para elas. O Sr. Howell já adquirira 3 propriedades por fé, mas o Senhor agora ia chamá-lo para uma aventura financeira nova e muito maior. Aí ele conta como ele conseguiu adquirir a propriedade. Continuando a falar a respeito do tema dos judeus, ele diz: durante os anos da guerra, os judeus nunca foram esquecidos, embora as orações a Deus fossem principalmente a favor dos assuntos referentes às nações. Pois, conforme dizia o Sr. Howells, quando a guerra começou, o Senhor nos transferiu dos judeus para a besta, nome que ele geralmente dava ao diabo no sistema nazista, e disse-nos: obtenha vitória sobre ele. Mas foi depois da guerra, em outubro e novembro de 1947, que dias inteiros foram novamente dedicados à oração para que os judeus retornassem à Palestina. O Sr. Howells disse: pleiteávamos isso porque, devido ao pacto de Deus com Abraão há 4.000 anos,
o Senhor levaria seu povo de volta à sua terra, e a Palestina deveria tornar-se novamente um Estado judeu. O desafio que estava perante o Instituto era: se o povo judeu não voltou após a guerra de 1914 a 1918, será que voltaria depois dessa? Eles viam a mão de Deus quando, para considerar a questão da Palestina, foi formada uma comissão das Nações Unidas. Houve ação de graças quando receberam a notícia de que a Grã-Bretanha iria desocupar a região. Durante aqueles 2 meses, 11 dias foram dedicados à oração referente ao voto das Nações Unidas. A situação era crítica. No dia da votação, 27 de novembro de 1947, houve muita oração, porém chegou a notícia de que a partilha da Palestina não fora decidida. O Instituto voltou a orar, ainda mais intensamente. Durante esse período, viram pela fé os anjos de Deus influenciando aqueles homens na Conferência das Nações Unidas em Nova York para que trabalhassem em favor do povo de Deus, e tiveram plena certeza da vitória. Quando no dia seguinte chegaram as notícias de que as Nações Unidas aprovaram a divisão da Palestina por 33 votos a 13 e que o Estado de Israel era um fato, o Instituto aclamou-a com regozijo como um dos maiores dias para o espírito na história desses 2000 anos. Nesses séculos todos, não houve um único sinal de que o país seria devolvido aos judeus que estavam espalhados por toda a terra. No entanto, agora, 4000 anos depois do pacto de Deus com Abraão, o Senhor reuniu todas as nações e as fez dar grande parte da terra da Palestina de volta a eles. Nessa época, um raio de luz fora do comum, concernente aos árabes, também foi dado ao Sr. Howells. Ele disse: Deus me separou por alguns dias a fim de revelar a posição dos árabes. Em Gênesis 16:12, Deus diz a Ismael que ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. Esse é o problema. Será que Deus pretende que os árabes habitem com os judeus? Abraão amava Ismael e queria que ele tivesse a herança. Assim, Deus, que faz o que diz, declarou: Eu o tenho abençoado. Os árabes adoram somente um Deus. Será que Deus quer que eles sejam abençoados tanto quanto os judeus? Eles concederão abrigo aos judeus, Isaías 21, 13 a 15, e serão os primeiros a vir a Jerusalém, a fim de prestar homenagem ao rei, Isaías 67. Do mesmo modo, ele diz: como fomos responsabilizados somente pelos judeus quando tivemos de fazer intercessão por eles, assim o Senhor quis que nos preocupássemos com os árabes também. Eles são igualmente filhos de Abraão. Será que o Espírito Santo pode trazer algo que derrube a barreira entre judeus e árabes, para que possa haver um lar e uma bênção para ambos? Certamente os árabes são o povo de Deus, se eles defenderem os judeus e viverem naqueles países que devem escapar das mãos da besta. Então, nós sabemos que o próprio Albert Pike afirmou que uma das consequências da Segunda Guerra Mundial seria a criação do Estado judeu na Palestina. Então, como nós vemos, aqueles adoradores de Satã, eles querendo mostrar ao mundo que eles dominam, terminaram por permitir o cumprimento literal dessa profecia mediante as mãos da própria ONU, Organização das Nações Unidas. Então nós vemos que Deus é que está por trás de tudo. No meu livro Os Reis que Virão, eu falo isso a respeito desses homens, que eles na verdade são como formiguinhas que estão simplesmente fazendo a vontade de Deus e montando o quebra-cabeças para que a segunda vinda de Cristo em glória, pisando no Monte das Oliveiras, que vai pisar ali, ele vai pisar naquele monte, o monte vai se abrir para o povo judeu escapar dos exércitos da besta enfurecida, quando ele vier com a igreja que foi arrebatada e os seus santos anjos no final dos tempos.
Deus abençoe a cada um que ama a volta do Senhor Jesus em glória. Maranata.